Alô, galera do ABC, está começando agora o podcast Papo Alvinegro. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. É isso, galera, estamos começando agora a edição número 115 do nosso podcast e temos muitos assuntos a tratar hoje. Vamos falar aí sobre a Copa do Brasil, sobre o caso Jordan e também sobre a partida em que o ABC recebeu vitória pela Copa do Nordeste. Para começar, nós vamos falar aí sobre Vasco 1, ABC 0 pela Copa do Brasil, jogo em que o ABC perdeu a classificação para o Vasco, jogando no Maracanã. Uma partida em que o ABC começou muito mal, conseguiu igualar forças com o Vasco, mas foi castigado após ter gol perdido por Paulo Sérgio dentro da área do Vasco e acabou sendo eliminado pelo time carioca. Mas antes vamos ouvir o comentário de Breno Cardoso sobre o jogo Vasco 1, ABC 0 pela Copa do Brasil. Alô, galera do podcast Papo Alvinegro. Aqui quem fala é o Breno e mais uma vez eu tô aqui gravando minha participação no áudio. Por um tempo aí vocês vão curtir somente com o Diego, né, nosso comentário sobre a semana do ABC. E hoje eu queria começar aqui falando, dando os parabéns, né, ao feliz Dia das Mulheres, feliz Dia das Alvinegras, né, guerreiras que também apoiam o ABC, também estão lá no estádio vibrando, sacudindo. Eu queria aqui relembrar a história de uma alvinegra muito importante que a gente teve há muitos anos atrás, que é a Maria Lamas Farache. Ela que emprestou seu nome para que a gente pudesse batizar o nosso estádio. Ela ali teve uma vida ali que ela se dedicou bastante ao ABC durante mais de 15 anos, desde que ela casou com Vicente Farache até a sua morte. E é o que consta na história, né, que ela ajeitava a comida dos jogadores, ela ajeitava os uniformes, ela também cuidava dos atletas que ficavam doentes, porque naquela época o futebol não era profissional, né? Até hoje a gente tem várias dificuldades em relação ao profissionalismo e estrutura, mas naquela época as coisas ainda eram mais difíceis, porque Natal ali era uma cidade, uma vila, quase vilarejo ainda, uma cidade bem provinciana. E o futebol aqui era comunitário, né? Era comum os jogadores terem o trabalho de jogador e também ali eles desempenharem outro emprego, né? Tanto que naquela época do Vicente Farache, os jogadores jogavam no ABC e também trabalhavam nas empresas do comércio que ele tinha aqui em Natal. E Maria Lamas, ela foi ali uma mãezona do ABC naquela época. O segundo comentário de hoje é sobre uma polêmica que a gente teve no meio dessa semana. No jogo Vasco 1, ABC 0, consta no borderô que teve mais ou menos R$150 mil de prejuízo na realização da partida. Vamos entender melhor. O borderô está disponível online, eu até vi a foto numa das reportagens. Lá está constando mais ou menos 1 milhão e 100 e alguma coisa mil de renda no jogo, né? Renda bruta. E aproximadamente 1.200 e alguma coisa de despesa na realização da partida, gerando um prejuízo ali de 100 e pouquinhos mil reais. E na hora todo mundo desconfiou, né? Que como é que um jogo no Maracanã é realizado com mais de 30 mil pessoas, mais de R$1 milhão de renda e ainda consegue dar prejuízo? Concorda comigo que tá algo bem esquisito, né? Eu acredito que o ABC tem que ir atrás dessa história, tem que entrar com recurso, tem que entrar em CBF, entrar em justiça e tomar todas as medidas cabíveis. Ninguém está acusando ninguém de nada, mas essa história tem que ser melhor esclarecida. E realmente o ABC está indo atrás, né? Consta nas reportagens de que o presidente do ABC já encaminhou ofício para a CBF, já está pedindo esclarecimentos do caso, inclusive também já ameaça até entrar na justiça. E, assim, sem querer entrar na vida doméstica dos outros, se tratando de Vasco, é bom mesmo ficar de olho. Eu até recomendo a vocês dar uma olhada como se desenrolou o último processo eleitoral do Vasco. Tava ali Júlio Brandt contra Eurico Miranda e Alexandre Campelo. Finou que juntou as duas chapas, né, de Júlio Brandt e a de Campelo. E ali eles derrotaram Eurico Miranda,
Aí teve uma fraude que Eurico Miranda foi acusado. Aí teve, parece que não sei se mandaram voltar a eleição. E Júlio tava um acordo lá para Júlio Brandt ser presidente. E a turma ligada a Eurico Miranda acabou derrubando ele e fez Alexandre Campelo de presidente. Enfim, o clube que o presidente atual, a diretoria atual, emergiu numa situação dessa, merece que a gente fique de olho, porque o ABC esperava voltar do Rio de Janeiro com R$170 mil de renda nessa partida, e por causa aí desse suposto prejuízo, a gente vai voltar sem nada, né? A gente voltou sem nada no Rio de Janeiro. Para encerrar minha participação no podcast de hoje, eu queria puxar a pérola da semana, porque eu achei que ele nunca ia estar nesse quadro. Sim, a pérola da semana é o treinador Roberto Fernandes. E Roberto Fernandes, além de ser técnico do América, ele também resolveu fazer um bico de analista de desempenho do Vasco da Gama. Vamos ouvir esse áudio. Ô galera vascaína, tudo bem? Aqui quem fala é Roberto Fernandes. Ai, mano. 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 Pois é, galera, Roberto Fernandes, né, ele aí virou espião do Vasco da Gama nessas terras potiguares, né? Ele tentou aí destrinchar pro Vasco como é que o ABC joga, porque ele também já tem experiência do que é levar revés do ABC, né? Ele perdeu o turno lá pro ABC, aí agora ele resolveu dar dica pro nosso adversário de como a gente joga. E vamos ver também se Roberto Fernandes vai fazer uma boa análise de desempenho no time do Açu e também do time do Frei Paulistano, que ganhou do América hoje, né? Pois é, Diego, passa aí a bola para você e um abraço para todos. Né, Breno? O treinador Roberto Fernandes aí sempre fazendo das suas, né? Dando explicações bem detalhadas, pormenorizadas do que vem acontecendo aí no futebol. O cara conhece aí de futebol, como vocês puderam ver aí no áudio. Mas é bola pra frente, é pessoa da mentalidade pequena, querendo dar uma de espertão, certamente mal assessorado por um e por outro. Mas é isso mesmo, cada um que sabe da sua vida. Só me resta dizer que o ABC é que não pode contar nunca mais com um trabalho desse rapaz, porque mostra que é um mau caráter. Quanto ao que você falou sobre Borderô, o ABC tem que ir atrás, porque o Vasco é useiro e vezeiro de sumir com renda, de mascarar número, fora o que você falou aí no seu comentário, né, Breno? Agora vamos passando aí para o jogo propriamente dito. ABC viajou ao Maracanã e eu acredito que o ABC ele começou a partida jogando muito mal, sofrendo muito com chances do adversário, que é a equipe com o pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro nesse momento da temporada, e até por isso não sofreu gol nesse momento inicial da partida. Após esse momento em que o ABC estava, a meu ver, nervoso e apostando em um jogo que não favorece o ABC passou aí sim a jogar do jeito que gosta. E aí, como é que o ABC gosta de jogar? O ABC não é um time que vai pro contato físico, ele não tem jogadores fortes fisicamente que permitam, principalmente no ataque, você ficar no choque físico direto com os zagueiros adversários. Tanto é que o Vasco, todas as jogadas que o ABC tentava sair jogando com chutões da área, de sua própria área para o ataque, a defesa do Vasco rapidamente retomava a bola e fazia com que o ABC retrocedesse cada vez mais, e chances para o Vasco surgiam a partir disso. No momento em que o ABC encontrou uma maneira de sair tocando em velocidade, em que João Paulo apareceu mais para o jogo, em que Cedric apareceu mais para o jogo, em que Jailson apareceu mais para o jogo, o meio campo do ABC
com essas peças, jogando um futebol mais rápido, fez com que Paulo Sérgio também aparecesse um pouco mais e aí equilibrasse as coisas, empurrando o Vasco para sua defesa, coisa que permaneceu durante todo o segundo tempo. Apenas em alguns momentos o Vasco conseguia atacar o ABC, nem de longe parecido com o que aconteceu nos primeiros 20 e 25 minutos do primeiro tempo. Até que o Igor Goulart, que entrou no lugar de Berguinho, entrou bem, principalmente no segundo tempo, né? Já que ele começou a receber algumas bolas em condições de mano a mano com a defesa do Vasco, ganhando algumas, e numa delas ele cruzou uma bola rasteira que meio que no susto o Paulo Sérgio conseguiu perder na pequena área, colocando ela no travessão. Infelizmente esse gol perdido cobrou seu preço, porque o Vasco, na sequência, numa trama também rápida, coisa que eles não são muito capazes de fazer. A verdade é que o Vasco, de longe, é o pior time entre os cariocas. Se você imaginar que o Vasco tem um orçamento maior que o do Botafogo e maior que o do Fluminense, você há de convir que um ataque como esse do Vasco, com esses números que tem aí de 6, 7 gols na temporada, é muito pouco. Isso castigou o ABC de maneira que deu números finais à partida. Infelizmente o ABC foi eliminado pelo Vasco e agora resta focar nas competições que restam nesse primeiro semestre, que é o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. Durante a semana surgiu a informação que o jogador Jordan, que havia sido destaque em um amistoso contra o Náutico no começo da temporada, ele havia sido devolvido por Francisco Dias, categorias de base do ABC. E aí começou-se a especulação de que por que isso teria acontecido, e Dias informou que o jogador retornava à base porque o rendimento do jogador caiu e por isso retornaria à base tentando reaver esse futebol. Mas aí, coincidentemente, o jogador assinou contrato com a empresa Web Soccer, que é a mesma que aliciou vários jogadores aí recentemente do próprio ABC, e colocou esses jogadores em outros clubes ao final da temporada em que eles foram revelados. Jordan é um jogador jovem e ainda, a meu ver, é muito imaturo. Fez aí alguns bons momentos aí vestindo a camisa do ABC, principalmente na Copa São Paulo. Tem contrato com o ABC aí de 3 temporadas. O ABC possui 75% do passe do jogador. Os outros 25% pertencem ao empresário que o levou ao Web Soccer. Mas como a FIFA proíbe que empresas possuam o passe de jogadores, sendo permitido somente que clubes façam isso, a Web Soccer repassou ao Ferroviário esses 25% nessa negociação. O que se lamenta é que mais um jogador do ABC vai entrando nessa ciranda de empresários de futebol. Não se sabe se ele permanece no ABC até o fim do seu contrato, se ele renova ou se ele tem realmente futuro no futebol. São tantas incógnitas que certamente o jogador deve ter dificuldade para escolher que rumo seguir. O importante era que ele permanecesse no ABC e fizesse a base por aqui, já que mostrou qualidade técnica para tal. Apesar de Jordan ter contrato com o ABC de 3 anos ainda em vigor, eu acredito que o ABC faz bem em mandar ele de volta às bases. Principalmente porque nós sabemos que muitos jogadores, não sei se é o caso, mas fazem forçar a situação de deixar o clube, baixando seu rendimento e forçando uma negociação de saída do clube. Isso aconteceu várias vezes com o ABC e acontece em vários casos também. Isso aí serve, a meu ver, como uma sinalização também aos outros jogadores da base, que ficam cientes de que é necessário uma negociação com o ABC para que eles tenham espaço no time principal. E não aconteça como, por exemplo, aconteceu com o trio Berguinho, Fessim e Matheus, que o ABC fez apenas a engorda dos jogadores e foi obrigado a negociá-los no fim da temporada, já que eles haviam assinado com esta mesma empresa e acabaram deixando o ABC praticamente a ver navios com um valor financeiro abaixo do que eles valiam.
De fato, Jordan é um jogador ainda muito novo, 16 para 17 anos. É provável que esse contrato que ele tem com o ABC ainda seja contrato de jogador das categorias de base, colocando o ABC em uma situação de risco se quiser investir nesse atleta, porque o contrato de base das categorias de base não necessariamente privilegiam os clubes formadores, mas sim os atletas que podem de alguma maneira ter caminho mais facilitado para deixar o clube. Vamos ficar de olho, porque nada é muito o que parece no futebol. Tem sempre uma segunda versão dos fatos e vamos observar, ver o que acontece, já que o ABC, por não ter dinheiro em caixa, certamente é o lado mais frágil dessa negociação. É isso, galera. Vamos agora à Copa do Nordeste, onde o ABC empatou agora à tarde com o Vitória da Bahia por 1-1. E quem viu o jogo de hoje, como eu, viu um ABC que fez relativamente um bom jogo, devido aos desfalques, e saiu castigado pelo segundo tempo não ter conseguido virar a partida. O ABC começou o jogo com certa instabilidade devido aos desfalques. O Vitória chegou com uma sequência de lances até marcar seu gol bem interessante. Todos conhecem Geninho, e Geninho sempre usa os esquemas táticos mais defensivos, e principalmente quando faz o primeiro gol, e foi exatamente isso que aconteceu. O jogador do Vitória, aos 25 minutos, ele arrancou pela esquerda e cortou a defesa do ABC no bico da grande área e bateu cruzado, um chute realmente de muita qualidade no ângulo do goleiro Rafael. E aí o Vitória abriu o placar e parou de jogar mais ofensivamente, ele só ia na boa. E o ABC ficou naquela de não saber se ataca e corre risco de levar o segundo, ou se defende para tentar alguma coisa no segundo tempo, e aí o segundo tempo traria alguma novidade. Sorte que Richardson fez uma senhora jogada, apesar de ser zagueiro, e colocou Igor Goulart na cara do gol, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo barbante, isso aos 45 minutos do primeiro tempo. Isso mesmo, Richardson, o zagueiro. Chegando, o ABC chega com o Jailson, invadiu a área, ganhou bonito cruzamento do segundo pau, preparou, bateu lá dentro! Gol do ABC! Igor Goulart, número 19! Oportunista no momento certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa para colocar para o fundo da rede, empatando o jogo. Que jogada individual aqui na esquerda do Jailson, fez o cruzamento, passou entre as pernas do zagueiro, mas não passa pelo Igor Goulart. Empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo, colocando a frasqueira em polvorosa, em alegria. Samba, Igor Goulart, faz a festa que o gol é dele. Marlon estava na reserva, eu acredito que estava no banco de reserva muito mais no sacrifício, se precisasse, do que à disposição mesmo do técnico Francisco Diá. O ABC, lembrando aí que o ABC nesse jogo teve como desfalques o jogador Cedric, que não poderia jogar contra o Vitória por causa do contrato, o atacante Paulo Sérgio, o volante Felipe Manuel e o lateral esquerdo Pedro Costa. O ABC que jogou com Rafael Pitanga, Bruno Souza, Joécio, Vinícius Leandro e Richardson, Wesley Dias, Wenderson, depois Vinícius Paulista, Jailson, João Paulo e Berguinho. E no ataque jogou com Erivan, depois Núbio Flávio e Igor Goulart. Na segunda etapa, o técnico Francisco Diá ele fez algumas alterações interessantes que deixaram o ABC rápido e meio que empurrou o Vitória para a defesa. A tentativa de virar esse placar, o goleiro Ronaldo foi o cidadão que mais jogou na partida nessa segunda etapa. Foram 3 jogadas de gol clara
que o ABC deixou passar. Com Berguinho, com Erivan e com Igor Goulart, todas no segundo tempo. O ABC abusando da velocidade, coisa que é característica, coisa que eu já venho dizendo em outras edições do nosso podcast. O ABC tem como uma característica bastante interessante a velocidade dos seus jogadores. Quando consegue acelerar o jogo, o ABC realmente causa muito apavoro nas defesas adversárias. O problema, e ficou claro e já era sabido, é que o nível técnico do ABC, quando os titulares não estão jogando, o parte deles cai bastante e aí a coisa complica muito. O Vitória não fez nenhuma jogada mais interessante, apenas uma tentativa de bicicleta e uma cobrança de falta que certamente não levou perigo ao goleiro. E o ABC, como eu disse, passou o segundo tempo todo esmerilhando na defesa do Vitória e não conseguiu penetrar a defesa do time baiano. Certamente o destaque negativo dessa partida foram os atacantes substitutos nesse jogo. Eu estou falando mais precisamente de Erivan e Núbio Flávio. Certamente dois nomes dos mais apagados, apesar de que Núbio Flávio ser um nome de destaque na lista de artilheiros da temporada. Ele já tem, acho que 3 ou 4 gols na temporada. Quer dizer, marcar ele marca. A questão é que o nível técnico dele, e principalmente de Erivan, é um nível técnico muito abaixo dos outros. E isso preocupa demais. Para a próxima rodada, o ABC precisará vencer. Não tem outro resultado. O Alvinegro, que nesse momento é o quinto colocado com 6 pontos, uma vitória e 3 empates, está na quinta colocação a 3 pontos do Sport, que é o primeiro time na zona de classificação. Ou seja, restando 2 rodadas contra a Imperatriz fora de casa e contra o CSA em casa, o ABC precisará de qualquer maneira pelo menos de uma vitória e com um bom placar, porque o saldo de gols poderá servir como desempate nessa medida. Torcendo obviamente para o Sport não vencer mais, aí o ABC entraria na 4ª posição. Mesmo assim, corre o risco, como os grupos não jogam entre si, jogam contra os adversários do outro grupo, corre o risco do ABC até vencer seus 2 jogos e o Sport também vencer as suas 2 partidas, e aí o ABC ficaria de fora da segunda fase da Copa do Nordeste. São adversários relativamente difíceis, porque vem mostrando alguma qualidade nessa Copa do Nordeste. O Imperatriz tem 7 pontos no grupo B, e o apesar de que o CSA é o lanterna da competição com apenas 1 ponto, é o time que menos pontuou de toda a competição. Vamos ver aí o que acontece com o ABC. O jogo de hoje dá um alento, porque apesar de não ter conseguido em nenhum dos 2 jogos a vitória, o ABC vem mostrando futebol de qualidade boa em alguns desses jogos, em alguns momentos das partidas, e eu acredito que o ABC, quando entrar na Série D, se reforçando em algumas posições que já mostram carências, como a volância, como a lateral esquerda, eu acredito que o ABC pode sim chegar muito forte na Série D do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos encerrando o podcast. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.